Boa noite, olha eu aqui de volta. Eu sou o Fabiano Barros e estou aqui no perfil das Mães Coragem Indesistíveis para continuar a nossa conversa de sexta, né? Lembrando, olha só, vocês que estão entrando agora, vamos lembrar que todas as sextas-feiras, sempre às 20 horas, a gente vai estar aqui sempre trazendo um profissional diferenciado para tratar de assuntos diversos sobre a realidade da pessoa com deficiência, tá? E sobre as mães atípicas também. Hoje a gente conversou mais cedo com a doutora Larissa, que também é autista, foi maravilhoso, ela informou muita coisa que a gente não sabia. Então quem participou conseguiu aprender muita coisa. E se você não conseguiu assistir, aí no feed está publicado tanto a conversa de ontem, né, que foi com o Igor, que é universitário de Direito e também é autista, e hoje também está publicado. Então, ó, vai lá no feed e assiste. Daqui a pouquinho eu já vou chamar aqui a Mariângela Onofre, que é psicoterapeuta, e ela vai falar sobre o que define o ser mulher, né? Então fica atento, a Mariângela já está presente aí, né? Várias pessoas já estão entrando, vamos aguardar as pessoas entrarem. A Carla, a Eliane, a Clívia já está online. Daqui a pouquinho chama a Mariângela para vir conversar com a gente. E logo em seguida, a gente vai conversar com a mãe atípica, a Muriele Moitinho, que vai falar aqui sobre a experiência dela como profissional e como mãe atípica também, tá certo? Fica esperta, a mulher também está aí. Ó, a Josi já conversou comigo aqui, né, Josi? Que bom que vocês todos estão aí. Gente, durante a conversa, vocês também podem mandar perguntas. O importante é que você escreva seu nome e fala de onde está né? Escreve de onde está falando, para a gente saber até onde a gente está chegando, tá certo? Eu vou chamar a Mariângela Onofre e já vamos conversar aqui o nosso bate-papo, tá certo? Aceita aí no perfil das Mães Coragem Indesistíveis, tá certo? Aguardando todos vocês. Mandar as perguntinhas. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Boa noite para essas mulheres incríveis que estão aqui nos acompanhando, né? Estou muito feliz de estar aqui e espero contribuir aí com a jornada de vocês. E que honra tê-la aqui, você que tem um trabalho maravilhoso aí com mulheres, né? E fala um pouquinho do teu trabalho pra gente, Mariângela, por favor. Bom, eu trabalho com mulheres, acho que desde que eu comecei a trabalhar, né? Porque já desde a minha época de graduação, eu sou psicóloga, e antes de ser psicóloga também era bailarina, e toda a minha trajetória de trabalho, ele sempre perpassou as questões do corpo, e principalmente do corpo feminino, que é uma questão que hoje a gente vai falar bastante, né? Hoje, já começando a introduzir o tema, enquanto as pessoas entram aí e se acomodam, né, para nos acompanhar. Nós estamos passando por um momento de muitas transformações no mundo e existe uma questão muito séria e muito significativa hoje, que é os debates sobre as identidades ligadas a gênero, né? Então, assim, eu estou trazendo essa discussão aqui, né, para começar a nossa fala, porque o nosso olhar hoje aqui vai ser voltado para a mulher que nasce com a condição biológica de mulher, e que eu tenho sempre a preocupação de não parecer que na minha fala eu estou fazendo um discurso excludente, né? Nós temos diferentes lutas, né, relacionadas a essa questão da identidade de gênero. É preciso sim que a gente faça uma distinção entre o sexo biológico e o sexo identitário, né, que é aquela identidade que a pessoa assume no decorrer da sua vida, mas hoje o nosso momento aqui ele vai ser focado exatamente nessa mulher que nasce com uma anatomia biológica, né, uma condição biológica feminina, e que ela se identifica com essa condição do ponto de vista das suas funções orgânicas, das suas funções corporais. Tá? Isso não tem nada a ver com sexualidade e não tem nada a ver com identidade de gênero. Então é preciso que a gente tenha essas coisas bem pautadas na nossa cabeça, né, para não parecer
parecer que a gente está fazendo discursos de exclusão, né? Nós vamos falar de uma condição muito específica aqui, até por conta do próprio perfil aqui da página, né? Que são mulheres que se unem em torno de discussões acerca da maternidade. E a maternidade, ela está muito vinculada à nossa condição biológica. Então, eu trabalho a vida inteira com mulheres, né? Há 11 anos, hoje, coincidentemente, eu completo 11 anos de Tribunal de Justiça de Rondônia. E faz 11 anos que eu trabalho dentro do Tribunal de Justiça com mulheres, lá especificamente mulheres que estão em situação de violência, né? E aí, de novo, a gente passa pela questão da corporalidade da mulher, né? Porque esse corpo feminino, ele é violentado de diferentes formas, né? Tô vendo pessoas muito queridas aqui entrando e acenando, Carol, já vi Valdênia, já vi Cleidinha também, sei que o Igor ontem teve uma fala muito linda aqui, né? Tô vendo pessoas aqui muito queridas e tô bem feliz de encontrar vocês nesse momento. Que bacana. Então Marinha, olha só, a gente tem aqui no perfil um perfil de mulheres que, durante as conversas que a gente vai tendo, a maioria das mulheres, a maioria das mães, ela tem um discurso assim: quando eu fico sabendo da deficiência do meu filho, eu me anulo como mulher, né? Na verdade, isso é um dos motivos que levam a mulher a se anular como mulher e se dedicar a uma outra situação que não seja ela mesma, ou então fazer isso em paralelo, né? E aí elas levantam questões muito importantes, como assim, os meus sonhos são engavetados, eu não tenho apoio da família, não tenho apoio do marido, não tenho apoio dos amigos, sofro preconceito. Algumas mães, inclusive, elas falam que tem um comportamento reativo devido a essa condição do filho, por muitas vezes sofrerem preconceito. E tudo isso, né, vai influenciando no ser mulher, não é isso? Com certeza. E é bem esse o nosso ponto de partida, Fabiano, porque assim, uma mulher que tem um filho que tem qualquer característica, né? Aqui o nosso grupo é de mulheres que a maioria tem filhos autistas, né? Mas independente da dificuldade que esse filho apresente, existe uma cobrança muito, muito forte em cima desta mulher, porque primeiro vem a responsabilidade, e é aquilo que eu falava no início, né, sobre esse aparato biológico, é como se aquela mulher ela tivesse falhado no cumprimento da sua missão, né? E essa é uma questão muito séria que perpassa todas as mulheres que decidem exercer a maternidade. Essa falta de apoio, ao mesmo tempo uma cobrança muito grande, né? Tanto é que aqui nós temos uma discussão imensa sobre a legalização ou não do aborto, né? Eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas eu estou trazendo isso à tona, só para a gente ver que o corpo da mulher ele é cobrado de diferentes formas. Como nós nascemos com esse aparato biológico para procriar, né, e para reproduzir, fica uma responsabilidade imensa sobre essa mulher, que muitas vezes ela se vê sozinha no exercício da sua maternidade. E eu tenho uma fala que é muito recorrente para as mulheres quando elas começam a decidir se querem ou ser mães, né? E aí vem muitas vezes aquela discussão sobre a maternidade, a produção independente, né? Como que vai ser? Eu casei, agora eu tenho que ter filho. Na verdade, gente, a maternidade ela é um projeto pessoal. Tá? Ela pode sim ser partilhada com um parceiro, né? Ou com uma parceira, mas a escolha pela maternidade, ela tem que ser uma escolha desta mulher. Tá? E ela sempre vai ser uma escolha única, porque por mais que você tenha alguém com quem você vai dividir os cuidados do filho, tá? O exercício da maternidade, ele é sempre único. Tá? A outra pessoa ou as outras pessoas que vão te apoiar nesse exercício, elas estarão na jornada delas. Então, a vivência da maternidade ela é exclusiva, independente de como é esse filho. E aí, Fabiano, eu queria começar, né, aqui uma reflexão com um texto. É uma fala de uma mulher da Abissínia. Tá? Ela falou... Tá? Em 1889, essas palavras que eu vou ler aqui para vocês, ela falou isso para um antropólogo em 1889.
tá? Mas eu considero uma fala atualíssima, né? E eu gostaria de começar aqui a nossa reflexão sobre a maternidade a partir desta fala. Antes disso, né, esse livro aqui que eu estou trazendo para vocês, ele chama-se A Tecelã. Depois, até se alguém quiser, a gente passa, né, a referência. Ele é de uma coleção que chama Biblioteca Junguiana de Psicologia Feminina. Esse livro ele foi escrito nos anos 90, mas ele é atualíssimo, né? E aí eu vou começar com uma fala da Bárbara Couto, que é a autora do livro, e aí depois ela vai trazer a fala dessa mulher da Abissínia. Então, a Bárbara Couto, ela começa falando o seguinte: imagine um ser que sangra, mas não está ferido. Imagine um ser que sangra, mas não morre. Será uma criatura mágica, mítica, ou apenas uma mulher? Ou ambas as coisas? Será que tal criatura pode ser meramente mulher? Há aqui um certo mistério a respeito do qual os homens nada sabem, e as mulheres devem saber alguma coisa. E aí agora ela começa, né, a trazer a fala dessa mulher da Abissínia, do século XIX. Como pode um homem saber o que é a vida de uma mulher? A vida da mulher é muito diferente da do homem. Deus ordenou que assim fosse. O homem é o mesmo, desde o momento da circuncisão até o momento em que ele definha. Ele é sempre o mesmo, antes ou depois de se unir a uma mulher pela primeira vez. Mas o dia em que uma mulher experimenta o primeiro amor, ela se parte em duas. Nesse dia, torna-se outra mulher. O homem permanece o mesmo depois do primeiro amor. A mulher é outra depois do primeiro amor. Isso continua acontecendo a vida toda. O homem passa a noite com uma mulher e vai-se embora. Sua vida e seu corpo permanecem os mesmos. A mulher concebe. Como mãe, ela é uma pessoa diferente da mulher que não tem filhos. Ela carrega o fruto da noite por 9 meses em seu corpo. Alguma coisa cresce. Em sua vida, cresce algo que nunca mais a deixará. Ela é mãe. Ela é e continua sendo mãe, mesmo que seu filho morra. Mesmo que todos os seus filhos morram. Isso porque uma vez carregou a criança debaixo do coração. E essa criança nunca mais abandona o coração. Nem mesmo quando está morta. Tudo isso um homem desconhece. Ele não sabe de nada. Não conhece a diferença que há antes do amor e depois do amor. Antes da maternidade e depois da maternidade. Ele não pode saber de nada. Apenas uma mulher pode saber e falar disso. É por isso que não podemos aceitar que nossos maridos nos digam o que fazer. Uma mulher só pode fazer uma coisa. Pode respeitar a si mesma. Pode manter-se decente. Ela sempre deve agir em conformidade com a sua natureza. Deve ser sempre virgem e ser sempre mãe. Antes de cada relacionamento amoroso, ela é virgem. E depois de cada relacionamento amoroso, ela é mãe. É assim que se percebe se ela é uma boa mulher ou não. Eu fico emocionada sempre que eu leio esse texto, porque ele é muito profundo e ele é muito atual. Né? E ele fala das dores e das emoções de todas as mulheres. Né? Ele fala da responsabilidade que uma mulher carrega, quer ela tenha escolhido ou não, porque a gente não escolhe nascer mulher. A gente não escolhe nascer com um aparato biológico que nos diga que seremos mães. Né? E no decorrer da vida, esse é um peso que se sobrepõe à mulher. Né? A mulher que escolhe não ter filhos, ela é estigmatizada por toda a sociedade, ela sofre uma cobrança imensa. Né? E quando esse filho chega, quando ela opta pelo exercício da maternidade, seja uma maternidade biológica ou seja uma maternidade por adoção, ela vai carregar o peso dessa responsabilidade de uma forma muito solitária no decorrer de toda a sua vida. Né? E se nós pensarmos na nossa estrutura social, nós vamos ver que o único lugar de dignidade que uma mulher consegue ocupar é quando ela exerce o papel de mãe dentro daquilo que é esperado dela.
né? Nós não temos muitas vezes a liberdade de exercer a nossa maternidade da forma como nós queremos, da forma como nós acreditamos, né? Então as mulheres, elas são extremamente cobradas no exercício da maternidade, tá? Principalmente quando esse filho, ele não responde àquilo que o mercado espera, né? A gente vive numa sociedade, a gente vive num sistema onde a produção e a educação de um filho, ela deve ser sempre orientada no sentido de produzir um filho que responda e que produza dentro dos parâmetros do sistema. Se por qualquer razão esse filho não corresponde a isso, a culpa e a responsabilidade passa a ser de quem? Da mãe. A mãe é que não soube cuidar, a mãe é que não soube gerar, né? Essa é uma responsabilidade muito grande que eu vejo que recai sobre os ombros das mães atípicas, né? Porque mesmo que isso não seja dito de uma forma clara, muitas vezes isso é dito nas entrelinhas. E essas mulheres, elas muitas vezes carregam esse peso dessa responsabilidade como se elas tivessem cometido um erro no exercício da sua função, né? E com isso, muitas vezes, qual é o sentimento que vem? Eu não posso ser mais nada, eu agora tenho que, entre aspas, né, reparar isso, anulando todas as minhas outras possibilidades existenciais, né? Então eu vejo assim, que por mais amor e por mais doação que muitas vezes uma mãe atípica ela investe no exercício da maternidade, para que isso aconteça, ela tem que negar todos os outros aspectos da sua existência. E é uma jornada extremamente solitária, né? E são mulheres assim que ficam invisíveis nas suas dores, nas suas outras dimensões existenciais, né? E que ficam muitas vezes esgotadas. E aqui vejam, eu não estou criticando e nem condenando essa dedicação ao filho, porque muitas vezes é o que tem para essa mulher, né? Porém, sim, existe uma anulação profunda dos outros campos da existência, né? Eu vejo muitas mulheres sendo abandonadas, inclusive, pelos parceiros, pelos companheiros, quando você tem uma criança que nasce com uma dificuldade, qualquer que seja, né, essa dificuldade. Então, assim, acabam vivenciando uma dor de um abandono muito grande. E muitas vezes, quando a família está junto, é muito comum não haver essa parceria e essa cumplicidade. Então, é uma jornada extremamente dolorosa e extremamente solitária, né? E para isso, muitas vezes essa mulher ela precisa potencializar uma capacidade de doação para o filho que não sobra espaço para ela se acolher na sua própria dor, né? Então, o que nós vemos anula-se a dimensão do feminino, porque o feminino não é só ser mãe, embora a gente nasça, né, com essa, entre aspas, aí, missão, né, de exercer a maternidade, mas a maternidade ela é um aspecto da vida da mulher. Ele pode até ser considerado o mais importante por aquela mulher que assim o desejar, por aquela mulher que assim o escolher. Mas eu não posso negligenciar os outros campos da vida. Porque quando eu faço isso, é como se eu estivesse me mutilando, né? É como se eu fosse uma árvore que está sustentada em apenas uma ramificação da raiz, né? Quando a gente olha para uma planta, a raiz da planta, ela não é assim, ela não é única, né? A raiz da planta, ela é espalhada. Ela vai em diferentes direções. Por que é assim? Né? Por que eu gosto de usar essa imagem, né, para falar do campo da existência? Porque a gente não tem como se apoiar em um único campo da existência. Tá? A minha raiz ela precisa se apoiar em diferentes campos. A maternidade é um deles. Ela pode ser até a tua raiz mais profunda, a tua raiz mais grossa. Mas se você não se nutrir de outros campos da existência, você vai exercer a tua maternidade de uma forma deficitária. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes esse filho ele passa a carregar a responsabilidade da felicidade da mãe. E esse é um peso muito grande que a gente coloca nas costas de um filho. Não importa se esse filho ele desenvolve parâmetros de normalidade ou se ele tem algum tipo de necessidade especial. Não importa. Tá? Esse filho ele passa a carregar junto com a mãe um peso muito grande.
tá? E aí, esse peso muito grande, muitas vezes impede também esse filho de florescer na sua potencialidade. Porque aí ele não pode ir para a vida do jeito dele, né? Mesmo que esse Sim. jeito não se adeque e não responda ao sistema. Então, aí o que você estabelece? É uma relação de simbiose. O que é uma simbiose? É quase que uma relação parasitária, né? Um organismo ele passa a depender da vida do outro organismo. Se aquilo é rompido, se aquele vínculo é rompido, um dos dois organismos pode morrer. Então, essa relação simbiótica que a mãe vai estabelecer com o filho, ela é danosa não só para a mulher, ela é danosa também para o filho. Né? Então, esse exercício da maternidade, especialmente da maternidade atípica, ele precisa sim, a gente sabe que é uma energia muito maior, né? Porque esse filho ele vai ter uma relação de dependência, muitas vezes com essa mãe, que vai demandar uma energia muito intensa, tá? Mas essa mulher, que ela está nesse papel de nutridora do filho, ela tem que lembrar que ela não pode dar aquilo que ela não tem. Ninguém dá o que não tem. Né? Essa coisa Então, de. em algum momento, a gente precisa criar esse espaço de autonutrição. Porque senão eu Sim. morro e o meu filho morre. Essa coisa da simbiose que você falou aí me lembrou um fato. Na década de 80, 90, eu tinha uma vizinha que ela tinha uma filha que ela tinha hidrocefalia, o nome dela era Carmelita. E ela sempre carregava a filha desse lado do corpo para ir fazer as terapias. Então ela carregava a filha no colo e essa filha foi crescendo. Né? E aí, você falando isso, me lembrou de uma coisa. O corpo da Carmelita, que era mãe, começou a se moldar a esse movimento, né? E não foi só a história, não foi só o psicológico, foi o próprio corpo da Carmelita que fez essa simbiose, essa necessidade, né? E ela andava assim. E quando a filha dela morreu, já com 30 anos, a Carmelita, ela ainda mudou o corpo. E assim, tu falando isso me lembrou. Muito Sim, bacana. sim. Marina, as mães, ela têm uma relação muito grande com a culpa, né? Principalmente as mães atípicas. Você falou já um pouco sobre isso. E essa culpa, ela dá um início quando uma mãe atípica descobre que o filho, a maioria, não todas, mas quando ela descobre que o filho é deficiente, elas entram muitas vezes num estado de luto, né? E esse Sim. luto, ele vai se transformando em culpa. E eu percebi, conversando com algumas mães, que essa culpa ela vai sendo depositada em outros momentos da vida também. Por exemplo, tem mães que morrem de medo de morrer porque não tem como deixar o filho, ou tem medo que o filho morra porque falta isso para elas. Como é que essa relação com essa culpa? A culpa, ela faz parte da nossa cultura, né? A cultura judaico-cristã, que é o sistema onde nós estamos inseridos, ela faz parte de todas as relações, né? E nós aprendemos a passar pela vida sempre com essa percepção de que se algo deu errado é porque eu tenho algum tipo de culpa. Né? Eu gosto sempre de substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade, tá? Porque o pecador, né, a noção de culpa, ela remete a uma noção de pecado. E o pecador, ele procura o quê? Ele procura penitência, né? Ele procura punição. Então, quando eu substituo a palavra culpa pela palavra responsabilidade, eu entendo que se eu tenho um filho que tem demandas que são diferentes das demandas que normalmente uma criança apresenta, e eu entendo que eu tenho uma responsabilidade para com a vida deste filho, tá? Eu lido com essa responsabilidade de uma forma a que eu possibilite o desenvolvimento da autonomia minha e do filho. Tá? Se eu carrego esse filho com um sentimento de culpa, tá? Eu vou gerar aquela relação simbiótica que eu falei há pouco, né? Que você trouxe, essa imagem foi perfeita, né? Dessa mulher que molda o corpo, e mesmo quando esse filho não existe mais, a marca desse filho, ela permanece, né? De uma forma muito evidente. Então, isso é uma relação de culpa, tá? A relação de culpa, ela vem para o corpo e ela vai moldar esse corpo, tá? E principalmente, a culpa, ela não nos permite crescer. A culpa, ela é algo que nos afoga.
Por isso que eu gosto de substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Você não teve culpa de gerar um filho que veio com uma necessidade diferente, né? Você tem uma responsabilidade com relação a esse filho por ele ter vindo assim. Mas você não tem culpa, você não escolheu, né? E aí o sentimento de luto, ele vem exatamente dessa percepção de culpa, tá? Como se aquela mulher tivesse falhado na sua responsabilidade biológica, tá? E aí qual é o problema, né? Porque se eu lido com a culpa, eu começo a superdimensionar as dificuldades do meu filho. Eu me sinto culpada, né, por ter gerado uma criança que tem necessidades específicas, e aí eu começo a superdimensionar essas dificuldades, tá? E começo, como resposta a esse sentimento de culpa, eu começo a superproteger o meu filho. O que é a superproteção? Eu sempre falo isso, não só para mulheres, né, mas para as pessoas de uma forma geral. Quando eu superprotejo alguém, eu estou passando para esse alguém um atestado de incompetência. Eu estou dizendo, olha, você não é capaz. Deixa que eu faço, né? Quando eu faço isso, eu estou aliviando a minha culpa, porque aí é onde eu começo a espiar o meu pecado, né? A minha penitência, o pecador geralmente ele precisa fazer algo para recompensar, né? Então, nessa relação de culpa com o filho, essa mãe começa a super proteger e aí ela incapacita cada vez mais esse filho. Ela não deixa que o filho floresça na sua potencialidade, né? E aí vem esse sentimento do luto, né? Porque o luto ele não é só da morte física, ele é a morte simbólica, né? Quando uma mulher constata que o filho não veio da maneira como ela idealizou enquanto ele estava na sua barriga, ela vai passar por um luto porque aquele filho morreu, mesmo que ele tenha vivido, né? Mesmo que ele tenha sobrevivido, aquele filho idealizado ele morreu. E muitas vezes essa mulher passa a vida toda cuidando deste filho que veio, tal qual veio, mas no luto daquele filho que ela sonhou e que ela idealizou. E isso gera muita culpa, tá? Muitas vezes a origem da culpa, do sentimento de culpa, ele está aí, porque ela queria aquele filho, não esse que veio, né? Mas aí ela também se sente muito mal, porque existe um mito muito grande e que ele precisa ser superado pelas mulheres, que é o mito do amor materno. É passado para nós mulheres a ideia de que porque você gerou um filho, no momento em que ele nasce, aquele amor ele vai te dizer tudo que você vai precisar fazer por aquele filho. Isso é uma grande mentira, tá? Uma relação de amor é uma relação que se constrói. Tá? Ela começa assim, né, no momento em que essa criança ainda está sendo gerada, enquanto ela está sendo gestada, mas ela tem que ser gestada no teu útero e no teu coração. E uma relação de amor, tá, e especialmente o amor materno, ela é uma relação que se constrói, tá? Como qualquer outra. Da mesma forma que não existe o amor à primeira vista, né, quando a gente encontra lá o nosso parceiro, a nossa parceira, essa relação ela vai precisar ser construída da mesma forma a relação com o filho. Ela tem que ser construída e eu tenho que olhar para o meu filho tal qual ele é. Não aquele filho que eu queria que fosse. Não aquela criança que foi idealizada enquanto estava dentro da minha barriga. Tá? Sim. A gente só consegue fazer isso se a gente estiver fora da culpa. Se eu estiver na culpa, aí fica uma relação perversa. Porque a criança sente essa culpa, tá? E ela manipula essa culpa, ela joga com essa culpa também. E quem está em volta percebe isso, tá? Então, a gente precisa sair da culpa, a gente precisa sair dessa ideia de que o amor é algo sobrenatural, né, e que nasce. Não, o amor materno ele se constrói na relação com o filho, né? E a gente precisa assumir isso para que a gente seja mais verdadeira nas nossas relações com os nossos filhos. E também ser verdadeira no sentido de que nós precisamos viver outros campos da existência. A maternidade ela é muito legal, ela é muito gostosa, né? Ela traz recompensas muito grandes, muito intensas, mas eu não posso me nutrir só disso. Ninguém se nutre, né? A gente para a gente estar bem nutrido na vida, a gente não pode comer o mesmo tipo de alimento.
Se eu só como Sim. carne, né, o meu corpo não vai processar a carne. Ele precisa de outros nutrientes para poder processar a nutrição que vem da carne. Tá? Da mesma forma, a nutrição emocional. O filho, ele vai te nutrir, mas você vai precisar de outras coisas para você também poder se nutrir e para que você possa também nutrir o teu filho, né? Num processo mesmo de crescimento e de retroalimentação. Tá? Então, a culpa, a gente pode imaginar como uma erva daninha, que te impede de nutrir essa relação com o filho de uma forma mais autêntica. Tá? É Sim. como se você desse um alimento para o teu filho que está contaminado. Né? Você nutre, mas ao mesmo tempo que você nutre, você mata. Tá? E aí, de novo, vem a percepção do luto. Né? São as mortes simbólicas que estão muito presentes na maternidade atípica. Eu queria falar também sobre submissão em vários níveis, né? Sobre várias óticas, que de certa forma está ligado a essa questão da culpa. E aí essas mulheres Sim. acabam se submetendo, né, a algumas situações, muitas vezes sociais, ou essa questão da autoanulação, ou viver com um parceiro que, depois de uma situação dessa, por exemplo, de um filho com deficiência, ele muda e maltrata ela e ela continua nessa Aham. vida, né, se submetendo por causa disso. Uhum. E aí isso tem a ver, né, com a questão da, da culpa, não é isso? A submissão ela está Tem a ligada à ver, culpa. tem a ver com a questão da culpa, mas isso é muito maior, porque isso faz parte de um sistema educacional onde homens e mulheres estão inseridos, tá? Onde a submissão feminina ela é parte desse sistema. Tá? A gente não vê a submissão feminina só nessa situação, não é só nesse recorte. Né? Se você olha para as relações entre homens e mulheres, você vai ver que é muito esperado dentro do nosso sistema que a mulher se submeta. Tá? E aí, assim, as formas de controle da mulher, elas são institucionalizadas. Tá? Se você pega, por exemplo, a história da psiquiatria, né? A história da psiquiatria ela tem um desenvolvimento muito forte a partir do momento em que começa a se olhar para quem? Para as mulheres que eram chamadas de histéricas. Né? E aí, a partir disso, você começa a desenvolver técnicas de controle, inicialmente do surto feminino. E o que eram essas mulheres que eram chamadas histéricas? Eram mulheres que reivindicavam o direito a decidir, o direito ao prazer, né? Inclusive o prazer sexual. Eram mulheres que não se subordinavam. Se você pega a história da histeria, né, muitas mulheres que foram internadas em hospitais psiquiátricos, elas eram o quê? Eram mulheres que não aceitavam se submeter ao domínio dos seus maridos. Eram mulheres que queriam o direito, por exemplo, a decidir sobre o seu patrimônio. Né? Eram mulheres que queriam ter liberdade de escolhas de uma vida diferente do que aquela que era determinada para as mulheres, e por não se submeterem a isso, elas eram internadas nos hospitais como loucas. Tá? Então, isso é muito maior. Né? Isso é um sistema que tá muito acima desse recorte. Tá? E aí, assim, a gente precisa entender a maternidade dentro desse sistema. Tá? Porque o que se espera de uma mulher que se torna mãe? Que ela prepare um filho para que ele corresponda e para que ele reproduza esse sistema. Tá? Tanto que mulheres que tentam romper com esse sistema, elas sofrem muita pressão. Né? E aí, nós mulheres, nós carregamos esse sentimento de culpa, né? Que é uma culpa ancestral. Essa culpa não Sim. nasceu em mim. Né? Ela é uma culpa ancestral, ela é bíblica. Né? Se você vai lá no livro da Gênesis, está lá falando o quê? Que a mulher é a origem de todo mal, A que culpa é da parirá mulher. com dor. Né? A culpa é da mulher, ela vai parir com dor. Quer dizer, isso é ancestral. A gente precisa reler, a gente precisa reinterpretar o texto bíblico também. Né? E isso vem acontecendo hoje, assim, várias igrejas, né? vários movimentos cristãos têm feito essa tentativa de uma releitura, tá? Para tirar a mulher dessa condição de culpa e de necessariamente essa submissão. Tá? Porque, na verdade, essa submissão, ela fala muito desse corpo de mulher que ele tem que produzir.
né? Por que antigamente era esperado que a mulher parisse muitos filhos? Né? Nas sociedades pré-tecnológicas, a função da mulher era parir. Ela casava para parir filhos. E qual era o sentido disso? Era produzir força de quê? De trabalho, né? Nas comunidades mais primitivas, assim, a mulher que paria, aquele filho, ele era entendido como o quê? Como uma força de trabalho, era mais um braço para capinar, né? Era mais um braço para produzir. E essa ideia, ela ficou. Nós evoluímos tecnologicamente, né? Os números das famílias, os números de filhos, eles reduziram, mas essa ideia de que a mulher ela precisa gerar filhos para produzir força de trabalho, ela permanece. Tá? E aí, se a gente pega, por exemplo, a história do casamento, o que é o casamento? Né? As mulheres com quem eu trabalho, eu sempre faço essa pergunta. Vocês já pararam para pensar o que é o casamento? O casamento ele é um contrato que tem uma origem lá nas sociedades feudais, onde era o pai que decidia com quem que a filha ia casar. Né? A história de você casar por amor, ela é muito recente na história da humanidade. Né? Uma mulher escolher com quem ela quer se casar, isso é um fato muito novo. Ainda hoje, quando a mulher faz essa escolha de uma forma livre, de uma forma autônoma, não é raro ela sofrer pressão das pessoas que estão próximas, né, da família, dos amigos. Olha esse homem... Porque tem o quê? Tem uma ideia de um homem que ele tem que ser provedor, né? E a função desse homem é provimento econômico, e a função da mulher é o quê? É organizar a vida doméstica. E dentro dessa organização da vida doméstica está incluído o parir. Né? Então, essa concepção, por mais evoluídos, né, que a gente ache que a gente continua carregando essa herança. Então, a percepção da submissão feminina, ela passa por aí. E olha como isso é profundo, Fabiano, porque assim, você vê mulheres que têm um poder econômico, um poder aquisitivo muito intenso, né? Mulheres que ganham muito dinheiro, que ocupam lugares, né, de muito poder, né? Juízas, médicas, professoras universitárias, mulheres que têm um acesso a um saber diferenciado e que têm um poder econômico também diferenciado, mas que nas suas relações domésticas se colocam de forma muito submissa. Eu conheço muitas mulheres que se constrangem porque ganham mais do que os maridos, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, essa mulher, ela não administra o próprio dinheiro, ela deixa o dinheiro para o marido administrar, e aí tem uma ideia, né, de que mulher não sabe lidar com dinheiro, tá? E tem muito a ver com isso. Então, muitas vezes, essa mulher que aparentemente adquiriu um empoderamento, ela não está empoderada coisa nenhuma, porque ela continua, na sua relação íntima de afeto, submissa ao parceiro, tá? E aí, se a gente vai para outras relações, para as relações homoafetivas, por exemplo, a gente vê entre mulheres, muitas vezes, a reprodução desse estereótipo, tanto que socialmente, vulgarmente, a gente fala, quem que é o homem da relação? Não tem um homem naquela relação. Se são duas mulheres, são duas mulheres. Mas uma delas, muitas vezes, reproduz essa ideia, né, do modelo patriarcal. Sim. Ou as duas, né? Muitas vezes reproduzem. Então, veja, isso é muito maior. Isso é um sistema que está entranhado, né, no nosso DNA, eu diria. Tá? E que a gente precisa começar a olhar para isso se a gente quiser realmente falar de transformação de mundo. Não tem como a gente transformar o mundo sem criar rupturas dentro desse sistema. E como é que a gente rompe com o sistema? É tomando consciência de que a gente faz parte dele. Né? Aprendendo a lidar com essas culpas que a gente carrega e que são culpas ancestrais. Né? Então, veja que é um processo muito complexo, né? Mas que a gente tem que ir no passo a passo para a gente poder superar tudo isso. Maria Ângela, quando a gente fala sobre violência da mulher, a gente sempre dá ênfase à questão da violência física, né? Só que existem vários tipos de violência, principalmente violências que as mulheres acabam permitindo que aconteça com ela, as violências invisíveis, né? Que tipo de violências são essas? Né? Como é que se percebe, como é que isso se aloja à vida das mulheres? A violência, ela é constitutiva da nossa sociedade.
tá? Nós somos criados e somos educados com violência. A maioria de nós, quando criança, apanhou, né? E a gente apanhou muitas vezes de quem? Da mãe. Né? Então, olha como a mulher ela também é reprodutora da violência. Porém, a gente aprendeu que violência é violência física. Tá? A violência física ela é muito fácil de você identificar porque ela deixa uma marca, ou ela deixa uma dor. Né? Mesmo que aquela marca suma em pouco tempo, mas ela vai deixar algum tipo de dor e algum tipo de registro corporal que está visível, não só para mim que sofri a violência, mas para você que está me vendo, né? Um olho roxo, um braço quebrado. Essa violência, ela é muito facilmente identificada, porém ela não é a mais grave. Tá? Eu entendo que a violência psicológica, a violência simbólica, ela pode ser muito mais grave do que uma violência física, porque ela é invisibilizada, inclusive por quem está sofrendo aquela violência. Tá? E no caso da mulher, como isso já é, como eu falei, né, dessa culpa ancestral que a mulher carrega como fonte e origem de todos os males, né, muitas vezes essa mulher ela toma para si aquela violência psicológica como verdade. Tá? O que é a violência psicológica? É aquela violência que paralisa a mulher. Tá? Ela é uma violência que vai afetando a capacidade dessa mulher de reagir não só fisicamente, porque muitas vezes a reação física ela é difícil, porque se você pensa, por exemplo, num homem e numa mulher, na maioria das vezes, mesmo que eles tenham a mesma compleição física, o homem vai ser mais forte, porque biologicamente ele tem uma musculatura que é mais potente, né? Mas esse não é o grande problema. Né? O problema é a violência psicológica que vai paralisar essa mulher no sentido dela tomar as iniciativas que ela precisa tomar para sair daquela situação. Tá? Então, o que é a violência psicológica? É aquela que vai afetar diretamente a autoestima da mulher. É aquela que vai desenvolver nessa mulher a crença de que ela não é capaz. É a crença, é a violência que vai fazer com que essa mulher permaneça onde ela está, porque ela passa a acreditar que aquilo ali é a única coisa que ela pode ter. Né? Então, geralmente, e ela é uma violência que ela não acontece uma vez, ela é uma violência continuada, tá? Muitas vezes essa mulher vai sofrer violência psicológica na relação a dois, mas ela já começou a sofrer essa violência lá atrás. São mulheres que têm na sua constituição, no seu desenvolvimento de vida, elas já sofreram isso lá atrás, elas já cresceram em famílias que as invisibilizavam, né? Ou que ridicularizavam, que falavam que mulher tem que sofrer, né? Que a mulher ela é fonte e origem do mal. Então, geralmente são mulheres que já carregam isso lá de trás. E aí, na relação afetiva, isso fica muito mais potencializado, porque aí este homem, e aí é interessante, porque geralmente o homem que comete violência psicológica, ele também é extremamente dependente dessa mulher. Por que ele a violenta emocionalmente? Porque ele é dependente dela. Ele não pode deixar que ela vá embora. Se ele fortalece essa mulher e ela vai embora, o que vai ser dele? Então veja que são teias muito complexas nas relações. Tá? E aí essa mulher, ela acredita, é muito comum quando a gente vê mulheres que vivem o ciclo da violência, que elas não conseguem sair da violência, a violência psicológica está muito presente, e essas mulheres têm uma crença de que elas não podem ir embora, porque se elas forem, o parceiro não vai sobreviver. Vem a culpa novamente, né, Maria? Vem novamente a culpa, exatamente, vem a culpa. Aí ela fala assim, mas se eu for, ele vai enlouquecer, ele vai ficar na sarjeta, ele vai se suicidar, né? E tem muitos homens que usam isso. Isso é uma forma de violência psicológica, né? Porque aí ele fala o que para a mulher? Olha, você tem que ficar, né? Você tem que dar sustentação para isso aqui. Eles não falam dessa maneira, né? Mas simbolicamente é o conteúdo que vem. Tá? E essa mulher, porque ela já está impregnada de culpa, ela não consegue ir embora. Porque ela fica se achando responsável por aquele homem, né? Aí vem de novo a questão da relação de culpa em relação aos filhos, né? Eu escuto demais as mulheres falando assim, eu não posso ir embora porque eu tenho filhos com ele. Tá? Aí vem de novo aquela história que a gente falou agora há pouco da simbiose com o filho. Tá? Você colocar nas costas de um filho a responsabilidade pela tua infelicidade,
é uma cruz muito pesada para um filho carregar. Tá? Porque quando você diz que você tem que se submeter a uma violência porque você tem um filho, você está dizendo o que para esse filho? Olha, a culpa da minha infelicidade é tua. Tá? E geralmente mulheres que fazem isso, depois elas mandam a conta para os filhos, né? Elas começam a cobrar que esse filho ele não pode ir para a vida, ele tem que ficar do lado da mãe, ele se condena também, ele não pode se desenvolver, porque aí ele tem que pagar a dívida, né? Então veja que são relações extremamente adoecidas. Tá? E só quem pode fazer alguma coisa para sair disso é a própria mulher. Ela tem que tomar consciência dessa culpa que ela carrega, né? Desse aprendizado de crenças de submissão que ela desenvolveu durante a vida. Tá? E isso é a única forma que vai possibilitar essa mulher sair disso. Enquanto ela permanecer nessa crença da culpa e da submissão, ela só vai gerar mais dor. Tá? Sim. Ela só vai reproduzir nas suas relações mais dor. E a dor não é só dela. Ela tá perpetuando essa dor para gerações futuras. Porque esse é o aprendizado que ela está transmitindo para os filhos. Né? Então, nós mulheres temos uma responsabilidade muito grande, né, de ressignificarmos esse papel que nós assumimos em função da nossa condição biológica, porque quando eu ressignifico isso em mim, eu ressignifico para quem vem depois. Eu abro uma outra possibilidade para que as gerações futuras elas possam lidar com isso de uma forma diferente. Né? Então, se a gente quer sim substituir culpa por responsabilidade, vamos assumir essa responsabilidade. Né? Se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que começar por nós. A rever as nossas significações, né? A forma como a gente lida de culpa, né? A forma como a gente lida com a submissão, não é fácil, não é simples. Né? Eu sempre falo, olha, eu tenho 48 anos de vida, eu trabalho com esse tema há 26 anos, né? Cresci numa família assim, onde a liberdade feminina sempre foi muito prezada. Né? A minha família é de muitas mulheres, tá? Mas ainda hoje, de vez em quando, eu pego em mim resquícios, né, dessas heranças que são ancestrais. Então, é difícil, né? Não é fácil, né? Não é um caminho sem dor, muito pelo contrário, assim, você entender o quanto você está impregnado dessas informações é doloroso, porque às vezes a gente reproduz isso sem perceber, e quando a gente se dá conta, dá uma dor muito grande, né? Mas a gente tem que estar atento. Né? Porque isso é uma caminhada, isso é uma jornada. Então a jornada ela se faz no caminhar. Né? Não tem um ponto de chegada e dizer, não, agora está tudo pronto, né? Tá tudo... Não tá, porque os desafios eles vão aparecendo conforme a gente caminha. Né? Mas a gente precisa sim se debruçar sobre isso, né? E enfrentar isso com coragem. Né? Sim. E coragem assim, é uma coisa que está muito associada ao feminino. Né? A gente não precisa ter a coragem de empunhar uma espada e sair, ou uma arma e sair metralhando todo mundo. A nossa maior coragem é da gente se debruçar para a gente mesma. Né? É a gente se olhar no espelho e olhar para essas feridas que a gente ostenta, e muitas vezes ostenta isso com muito orgulho. Né? Tem mulheres que eu vejo que gostam muito de abraçar essa identidade do sofrimento. Elas ostentam isso como um troféu. Né? E aí, de novo, vem a culpa, porque quando eu ostento o meu sofrimento como um troféu, eu estou culpabilizando todo mundo que está à minha volta. Imagina o peso que é para um filho, né? Quando ele vê o sofrimento da mãe e ele se sente culpado por aquele sofrimento. Então, se a gente realmente quer filhos felizes, a gente tem que se liberar da culpa. A gente tem que sair dela, tá? Porque a culpa, ela só gera dor, ela só gera sofrimento. Eu tenho que mudar, né? Eu tenho que sair da culpa e ir para a responsabilidade. Mariângela, e essa violência acaba acarretando outras doenças, né, psicológicas, né? Tem tudo isso, né? Eu conheço algumas mães, algumas mulheres que relatam depressão, ansiedade, e vem tudo isso junto. E tem uma coisa bem interessante também, é que, falando agora de violência doméstica, no sentido psicológico, do marido e da mulher, quando elas conseguem se libertar, e aí essa pessoa que estava violentando volta com uma nova roupagem, falando assim, olha, mudei, tô perfeito. Né? Toma aqui um buquê de rosas e a gente vai seguir uma nova vida. É comum, né, acontecer isso?
Muito. É exatamente isso que a gente chama de ciclo da violência, né? O ciclo da violência, ele começa geralmente com uma violência psicológica, aí a fase que a gente chama de tensão. A próxima fase é a fase da explosão, né? Então, muitas vezes é quando acontece a violência física, né? A briga, a discussão, enfim. Mas geralmente tem um conteúdo muito forte, né? A quebradeira, tá? E passado isso, porque o que é o momento da explosão? É o momento em que eu vou descarregar minha raiva, né? Quando você descarrega a raiva, geralmente depois vem o quê? Vem um sentimento de alívio, né? Você chora, você libera aquela energia, e muitas vezes o momento seguinte é o momento do arrependimento, né? Poxa, né? Bati, machuquei, quebrei, me arrependi. Aí vem a culpa, e aí, de novo, né? O pecador quer o quê? Ele quer expiar o pecado. O que ele faz? Ele vai fazer algo para compensar aquilo. Então, é como um vinho à flor. Eu já vi mulheres que ganharam carro, viagem para a Europa, né? Depois de uma agressão muito violenta. Né? Eu sempre digo que o tamanho do presente ele é proporcional, né? A conta bancária é proporcional ao sentimento de culpa. Só que aí, como está na culpa, e aí vem, né? Vem dessa maneira, vem a renovação das promessas conjugais. Só que a questão em si ela não foi resolvida. A percepção de que aquela mulher tem que ser submissa, ela permanece, ela não foi trabalhada, né? E aí é muito comum o ciclo recomeçar. Então, muitas mulheres, elas ficam presas nesse ciclo, porque aí vem o sentimento de culpa em relação ao filho, vem o sentimento de culpa em relação àquele parceiro, porque, coitado, eu que provoquei, eu que tinha que ter esperado o momento certo para falar, né? As mulheres, elas carregam isso com muita força, com muita intensidade. E aí, o ciclo começa de novo. Se ele não é trabalhado, se essa mulher não se vê dentro desse ciclo, se ela não se dá conta, né, de toda essa carga que ela tá trazendo com ela, o ciclo começa todinho de novo. Tá? E qual é o problema de começar de novo? É porque, na maioria das vezes, cada repetição do ciclo, ela vai trazer uma carga de violência maior. E muitas vezes vai terminar como? Com a morte. E aí não é a morte simbólica, não, é a morte física, A né? morte é real, né? O número de feminicídios, né, tá muito alto, e nós temos já alguns registros, né, de mulheres que mataram os seus parceiros por conta de revidar aquela violência, né? E aí muitas vezes ela sai da condição de vítima e ela se torna uma criminosa, porque aí ela mata, né? Matou o pai do filho, né? Então, assim, é necessário que a mulher passe a se olhar como responsável, né? Ela não tem culpa pela violência que ela está sofrendo, mas ela é responsável por sair dessa violência. Ela é responsável por proteger a si mesma e também por proteger aos filhos. Porque uma criança, um adolescente que cresce testemunhando isso, ele vai carregar essas marcas para o resto da vida. E a chance de futuramente essa criança vir a se tornar uma outra vítima ou um agressor é uma chance muito alta, né? Porque essa criança vai reproduzir, nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos. A nossa fundamentação é o que a gente viu acontecer dentro de casa. Né? No decorrer da vida a gente vai mudando as nossas percepções, a gente vai aprendendo, mas a gente carrega essa essência. Então, aí sim, a mulher tem que sair da culpa e ir para a responsabilidade e entender que a responsabilidade dela é proteger a si mesma e também proteger os seus filhos. Porque quando ela expõe o seu filho a testemunhar uma violência que ela está sofrendo, ela está expondo esse filho a um risco muito grande, né? Então, aí sim, a gente pode falar em responsabilidade. Maria Ângela, nós temos 2 minutinhos. Nossa, voou, né? O tempo muito rápido. O assunto é interessantíssimo. A gente tem 2 minutos. Faz suas considerações finais, por favor. Gostaria de deixar isso, né, para as mulheres realmente entenderem que nós somos responsáveis por qualquer mudança que a gente queira, né? Lembrar sempre que a maternidade ela pode ser deliciosa, ela é apaixonante, né? A relação com o filho ela é sedutora, sim, né? Porém, a gente precisa se nutrir em outros campos da vida e a gente precisa se permitir ir para esses campos da vida, lembrando que eu serei uma mãe melhor
também se eu estiver mais nutrida nesses outros campos da vida, né? E, acima de tudo, lembrar que essa é uma caminhada contínua, constante, e que exige realmente a coragem, né? Que eu sei que as mulheres que estão aqui nos acompanhando, elas têm, né? Então, não tenham medo de enfrentar esse desafio, porque certamente vocês serão mães melhores. Maravilha. Mariângela, muito obrigado. É sempre muito bom te ouvir com vários assuntos. Pessoal, sigam o Instagram da Mariângela, Mariângela Onofre, né? Que tá, né? Mariângela Isso, Onofre. Segue o Instagram dela. Psicoterapeuta, que é o meu perfil profissional. Ela tem dois perfis. Tem um Eu perfil. tenho dois. Então segue os dois, não tem problema não. Olha, gente, a Mariângela tem vários trabalhos relacionados ao universo feminino, então acompanha ela também, tá? Ela também faz atendimentos online, é isso, Mariângela? Sim. Né? Então, assim, conhece mais o trabalho dela. Mariângela, fique bem, agradeço a você aqui em nome de todas as mães atípicas, né, das Mães Coragens, e o espaço da gente está aberto sempre que você precisar, tá certo? E eu estou à disposição, é um tema que eu amo falar, então, quando precisarem de mim, é só chamar que eu venho. É um tema que eu gosto muito de falar. Muito obrigada, um beijo para todas, estou vendo um monte de mensagem carinhosa aqui, né? Muito grata pelo carinho de vocês, e até breve. Tá certo. Termina aqui a live comigo. Ó, gente, eu vou encerrar essa live aqui com a Mariângela e logo em seguida a gente vai ter o bate-papo com a mãe atípica, a Moriele Moitinho, tá certo? Ela vai falar um pouco da experiência dela e vai falar um pouco sobre a vida profissional. Mariângela, um beijo. Você é incrível. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.